no Salmo 103, que inclusive a Edilene até leu, né? O Salmo 103, no versículo 2, que diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos começar, né? O homem natural, né? Quando eu digo homem natural, é o homem, né? A humanidade, né? Ele é assim, ele é agradecido. Quando ele recebe um benefício, né? Quando nós recebemos um benefício, nós ficamos agradecidos, certo? Só que o homem natural assim, ele recebe a graça comum de Deus, né? Já o cristão, ele tem a graça especial, que provém de Cristo, né? Da comunhão com Cristo. E aí a gente vai ver qual o tipo de gratidão que nós temos dado ao Senhor, né? Por exemplo, a gente é grato somente por receber algo, simplesmente, como homem natural. Como ele recebe um benefício, ele agradece, né? Ou a gente agradece a Deus simplesmente pelo ser de Deus, pelo que Ele é. Porque o homem natural, ele só agradece. Porque ele não entende, ele não conhece quem é Deus. Então, a gratidão que agrada ao Senhor, né? Sobre essa, é isso que eu vou, para a gente refletir nessa tarde. Vamos entender, então, qual que seria a verdadeira gratidão. Vamos lá. Hoje, a gente vê muito as pessoas, no geral, não só cristãos, tá, irmãos? Elas usam Deus como um meio de alcançar coisas. Então, assim, Deus, ele me serve para me dar um carro, uma casa. A gente vê isso muito na igreja, né, num geral. Mas e aí? Ele só é um meio? São bênçãos? São. São benefícios que nós recebemos do Senhor? São. O homem natural, o homem sem Deus, ele também recebe esses benefícios, né? Mas nós já vimos que a gratidão dele é uma gratidão sem o entendimento, né, do Espírito, daquilo que provém de Deus. No entanto, qual é o fundamento da verdadeira gratidão? E aí vou começar com uma citação de Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: a verdadeira gratidão a Deus por sua bondade para conosco resulta de um alicerce lançado antes, que é amar a Deus por aquilo que Ele é em si mesmo. O pastor citou 1 João 4,9, que fala que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, a nossa gratidão, ela tem que estar fundamentada nisso, no amor de Deus. A gratidão natural, ela não possui esse fundamento antecedente, porque ela não provém de Deus em primeira instância, né? Porque Deus nos amou primeiro. Por exemplo, no trabalho, vamos dar um exemplo no trabalho. Você trabalha num local, mas o seu chefe, o seu patrão, não é lá muito legal. E, de repente, ele te beneficia, ele te dá um benefício por seu trabalho, né, pela sua competência. E você agradece. O homem natural, ele vai agradecer. Mas você agradece somente porque ele te deu o benefício. Porque ele não é uma pessoa muito legal. Então, você não é agradecido pela pessoa que ele é. Por entender, assim, né? Porque ele não é legal, mas ele te deu um benefício. Você agradece somente pelo benefício, mas não pela pessoa que ele é. Tá? Agora, quando se trata da afeição de Deus, pela bondade recebida, sempre vai proceder do amor que já está em nosso coração. Então, essa é a gratidão que agrada ao Senhor, porque ela provém do amor que já está no nosso coração, né? Que foi estabelecido pela excelência de Deus, pelo que Ele é.
né? Ou seja, a gratidão agradável a Deus, ela não provém dos benefícios que Deus nos dá. Mas ela vem, apesar, tá, irmãos, que esses benefícios, eles fazem parte da nossa gratidão a Deus. Mas eles não são o primeiro, o que nos leva a agradecer a Deus. O que nos deve levar a agradecer a Deus é simplesmente pelo que Ele é. Pelo ser de Deus, pela pessoa que Ele é. Né? Aí... E vem de algo que já está dentro do nosso coração, como eu falei, né? De um deleite na beleza da santidade de Deus, de um deleite no caráter glorioso de Deus. Se esse fundamento da gratidão não estiver no nosso coração, então a nossa gratidão não é nada superior à gratidão do homem natural. Porque se nós não temos esse fundamento alicerçado de que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e não pelos benefícios que Ele nos dá, que diferencia nós do homem natural? Nada. A nossa gratidão, ela é uma ofensa a Deus. Se é esse tipo de gratidão que nós temos no coração, somente por aquilo que Ele pode nos dar. Tá? A verdadeira gratidão, ela provém do Espírito Santo, da nova criatura em Cristo. Segundo Coríntios 5,17, ele fala o seguinte. Aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, ela provém do Espírito Santo e da nova criatura que nós somos, pelo amor de Deus colocado em nossos corações. Nem nós, assim, irmãos, eu acredito que ninguém aqui, nem nós ficamos agradecidos quando a gente dá algo a alguma pessoa e essa pessoa agradece simplesmente pelo que ela recebeu de nós, não pela pessoa que nós somos. Porque é como se essa pessoa recebesse algo, mas a gente sabe que ela não tem afeição nenhuma pela nossa pessoa. Ela simplesmente agradeceu por agradecer. Né? Eu acho, assim, eu não me sentiria honrada e nem agradecida. Né? Porque se a gente não tem uma estima por uma pessoa, nós estamos agradecendo o quê? Somente as coisas que ela pode nos dar? E é assim com Deus. Muitos têm usado Deus para alcançar coisas. E a gratidão, ela simplesmente é pelo fato do que Deus pode fazer, do que Deus pode dar, e não pelo que Ele é. Pais. Vamos lá. Vou dar um exemplo dos pais. Aqui, quem é pai? Né? Vocês se sentiriam honrados se os seus filhos fossem gratos somente por aquilo que vocês podem dar, fazer por eles? Vocês se sentiriam honrados por isso? Eu acho que aqui nenhum pai se sentiria honrado. Nós sabemos que hoje, infelizmente, muitos pais fazem isso para suprir uma necessidade. Mas eu creio que nós, pais, nós nos satisfazemos na gratidão dos nossos filhos por aquilo que nós somos para ele. Como fala? Até esqueci a palavra. Assim, deles se deleitarem na nossa presença, na nossa companhia, deles amarem estar conosco, como pais, não somente por aquilo que a gente possa fazer ou dar para eles. Então, nós não nos sentiríamos honrados, né, como pais. E Deus também não. Nós não estamos honrando a Deus se essa gratidão simplesmente é por isso, né? Exato, Dila. É da boca para fora. Então, a gente pode concluir que na igreja existe um tipo de gratidão que ofende a Deus ao invés de honrá-lo. Quando a gratidão simplesmente é somente pelo que Ele faz, o que Ele pode dar, e não pelo que Ele é.
Se os nossos filhos não se alegrarem somente em estar em nossa companhia, nós nos sentiríamos usados como uma máquina, uma ferramenta para fazer aquilo, para obter aquilo que eles quiserem, né? Nós seríamos apenas um meio. E muitos cristãos têm usado Deus apenas como um meio para alcançar algo. Se nós cristãos não somos cativados pela personalidade, a beleza, o caráter, a santidade de Deus, que gera gratidão em nós, podemos dizer então, e aí nós vamos lá para Tiago 4, que nós nos assemelhamos a uma mulher que expressa gratidão ao seu marido por lhe dar dinheiro para gastar com os seus amantes. E aí nós vamos entender o que Tiago fala no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Ele fala o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, assim, quando ele fala aqui, né, Tiago, ele vai falar, e aí tem outra linguagem que ele usa a palavra adúlteros. Né? Eu não sei qual que é a linguagem, pastor, se o senhor puder me ajudar. Ele vai usar a palavra de adúlteros, né? Aquele os inimigos, né? Assim. E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, embora as pessoas elas orassem a Deus, né, eles abandonam a Deus para se satisfazerem com o seu amante, que é o mundo. Então, é como se elas orassem a Deus, pedissem a Deus para Deus financiar o seu adultério. Né? Tiago, ele está dizendo isso. Né? Assim, a gente ora a Deus e Deus concede. Mas nós usamos com o mundo. E Deus fala que nós devemos ser inimigos do mundo. E não amarmos o mundo. Nós estamos nele, sim. Mas não nos amoldarmos ao mundo. Não fazermos as coisas que o mundo quer que nós façamos. Então, Tiago, ele vai tratar isso. E ainda, assim, a gente pode usar, né, essa analogia. Essas pessoas é como se elas estivessem pedindo ao seu esposo, que é Deus, em oração, para financiar o seu adultério, como eu falei. Ou seja, é o homem que usa do que Deus dá em oração por amor a si mesmo, para se satisfazer e não para honrar ao Senhor. Então, quando a gente recebe algo de Deus, será que a gente está usando para honrar o Senhor? A nossa gratidão a Deus, no sentido, né, de quem Ele é. Né? Nós estamos sendo gratos ou nós estamos usando para as coisas do mundo? Assim, infelizmente, né, essas pessoas, elas entendem que o fato de Jesus ter morrido no seu lugar, elas são atribuídas a essas pessoas, um grande valor. Mas nós sabemos que quando Deus olha lá de cima, e Ele fala, Ele não olha para mim como Olívia, mas Ele vê Cristo em mim. Porque quem morreu na cruz e me lavou, me purificou, né, que purificou os irmãos, foi Cristo. Então, essas pessoas, elas usam porque elas acham que elas têm um alto valor. Não que nós não temos valor para Deus, tá, irmãos? Nós cristãos, nós que fomos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Mas essas pessoas, elas fazem da cruz um meio. Né? E aí elas acham que por Cristo ter morrido, o valor que elas têm, o que elas fizerem, não importa para Deus. Tá? Essa gratidão, Jonathan Edwards, ele chama de gratidão dos hipócritas. E aí ele fala o seguinte: eles primeiramente se regozijam e se enlevam com o fato de que são muito valorizados por Deus. Com base nisso, Deus lhe parece amável. E eles se deleitam
no grau mais elevado em ouvir o quanto Deus e Cristo os valorizam. Portanto, o gozo deles é realmente um gozo em si mesmo e não em Deus. Agora, assim, são palavras fortes, palavras que chocam, porque, assim, irmãos, eu fui ler, né, e aí vem primeiro para mim, e daí aí eu reflito, né, qual que é a minha gratidão a Deus? Né, será que eu estou agradecendo a Deus pelo que eu tenho e estou usando com o meu amante, que é o mundo? Né, eu tô honrando, estou glorificando a Deus com as coisas que Ele tem me dado? Né? Coisa simples mesmo, sabe, irmãos? Assim, o básico, o necessário, né? O que eu estou fazendo? Aí, essa ação de graças, né, de agradecimento com esse fundamento de se satisfazer apenas dos benefícios, pode ser uma mera ofensa à pessoa de Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai falar que tudo que nós devemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a honra e a glória do Senhor. Então, tudo é para a glória dele. Né? Josemar Bessa, ele fala o seguinte: Deus não é glorificado se o fundamento da nossa gratidão é o valor do dom, das coisas que ele dá, e não a excelência do Criador. Né? De tudo que ele nos dá, né? Nós agradecemos a Deus não por quem ele é, pela excelência dele, pelo ser dele, mas porque ele nos deu, né? E eu agradeço. E aí eu vou usar lá, fora, no mundo, né? Para encerrar, irmãos, assim, foi breve mesmo, mas a nossa gratidão, ela está alicerçada na beleza de Deus, na sua santidade. Conforme Davi, lá no Salmo, aí eu vou ler o Salmo 29, 2. Davi, ele fala assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o Salmo 96, 9. Que fala assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante todas as terras. Então, nós temos adorado a Deus pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua santidade, pela sua excelência, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode vir fazer, pelo que Ele venha nos dar. Qual tem sido a nossa gratidão? Se a nossa gratidão, né, ela somente está nas bênçãos que Deus nos dá, essa gratidão, sem dúvida, será uma idolatria disfarçada, que é como, né, eu já falei aqui, a gente usa em benefício próprio, por amor a nós mesmos, e não por amor a Deus, não para a honra e glória do Senhor. Então, assim, irmãos, que Deus nos conceda um coração grato, mas um coração grato pela sua excelência, pelo seu ser, pela sua gloriosa majestade, por quem Ele é, e não pelo que Ele pode vir fazer, pelo que Ele pode nos dar. E aí eu vou ler novamente o Salmo 103, só que agora é o versículo 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, irmãos, eu queria deixar essa reflexão para nós, né? Para nós refletirmos qual a nossa verdadeira gratidão a Deus. O nosso dai graças a Deus, porque Ele é bom, né? E como Davi fala no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Isso não é, ela vai perseguir a gente até o final dos dias. Então, assim, que nós sejamos gratos a Deus, simplesmente por quem Ele é, e não pelo que Ele possa fazer. Que Deus abençoe os irmãos.